Mais uma semana que nós começamos e graças a Deus pelo privilégio de começar o nosso dia ou terminar o nosso dia, não sei o horário que você vai estar assistindo este vídeo conosco, mas começar o nosso dia com a palavra de Deus, começar a semana nos lembrando, meditando, estando diante da palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma. E é um privilégio ter você aqui comigo, na verdade, o propósito deste canal é a minha alimentação pessoal. Olhando para a palavra, não permitindo que o dia a dia me consuma como por muito tempo fez, de tal maneira que isso se tornou irregular. Alguns dias dava, outros não dava. Então nós abraçamos este compromisso para estar aqui meditando na palavra de Deus e eu agradeço a Deus por você que aproveita, é abençoado e também aproveita diante de Deus o fato de estar diante da palavra de Deus. E eu sei que eu começo a conversa aqui com a minha visão sobre estes versículos, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus é aquele que continua a operar, continua a fazer cada um de nós entender, sentir e, enfim, aplicar cada palavra que nós meditamos em nosso coração. Glória a Deus por ele, graças a Deus por todas as coisas e obrigado, graças a Deus por você que está aqui e que faz este momento mais especial para mim também. Glória a Deus. Vamos lá, então, ao texto. Hoje nós estamos segundas, quartas e sextas seguindo no Evangelho de João e nós tivemos gastando mais do que eu esperava em termos de tempo na história de Jesus com a mulher samaritana. Que lições maravilhosas nós pudemos aprender deste texto e hoje vai ser os últimos versículos deste contexto da história ou da visita ou da estadia ali, não é? De Jesus com aquela mulher no poço, quando ele lhe pede água, e hoje nós vamos estar lendo os últimos versículos do versículo 25 ao 30, e nós vamos estar observando e aprendendo algo que eu jamais esperaria de aprender de uma pessoa tão nova convertida. Eu chamei de táticas de evangelismo. Eu não gosto muito de manipulações e táticas nas coisas espirituais, mas eu encontrei no agir desta mulher uma sabedoria que nós podemos aplicá-la e eu entendo ser algo que ao aplicarmos este exemplo, nós estaremos sendo sábios em usar no nosso trabalho evangelístico. Portanto, vamos ao texto, João capítulo 4, 25 a 30, o texto diz o seguinte: a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher, todavia nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Muito bem, estamos nestes últimos contextos desta história da mulher com Jesus, aquela conversa, pede água e você pediria água minha, que é água viva, traz seu marido e etc. Vejo que tu és profeta e começa o questionamento sobre onde se deve adorar. Jesus falou, chegou o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e logo depois nesta conversa que começou num âmbito natural acerca de água, acerca da rixa entre judeus e samaritanos, de repente tomou uma vertente espiritual, falando desta água que sacia sede, de adorar o Pai em espírito. E quando essa mulher encontrou-se, então, falando com Jesus nesta realidade espiritual, acerca de assuntos espirituais, então ela fala para ele a esperança dela para a sua vida espiritualmente falando. Sendo uma samaritana, mas de origem, não é, israelita, ela diz: eu sei que o Messias virá. Ou seja, na palavra de Deus, estamos falando de adoração ao Pai aqui, estamos conversando sobre as coisas de Deus, e ela colocou para fora a sua maior esperança naquilo que ela cria e via da palavra de Deus, e ela disse: eu sei que o Messias vai vir, e quando ele vier, então ele vai nos anunciar tudo. Ou seja, todas essas nossas dúvidas, as minhas dúvidas, vão ser esclarecidas no dia que este Messias aparecer.
O que ela não esperava era a surpresa de que aquele homem olhou para ela e disse: eu o sou. Eu sou quem falo contigo. E ela está atalada, mas agora em mãos ela estava, segura que era um profeta e que sabia os segredos da sua vida, que começou a falar das profundidades da adoração ao Pai, que tirou de um nível de rixa social para um nível de profundidade espiritual que ela jamais viu. Naquela hora, tudo junto confirmou e ela disse em seu coração, eu estou retirando do texto esta verdade por aquilo que ela vai propor aos homens da cidade. Ela creu que aquele homem era o Cristo que estava falando com ela. Jesus se apresentou a ela de uma maneira que não falou a muitos. Ele obrava, ele pregava, mas não se apresentava. E a ela ele foi direto, porque ela abriu esta conversa e disse: a minha esperança é na vinda do Messias. E Jesus disse: sou eu, aleluia, sou eu quem falo contigo. Que visita gloriosa, que privilégio daquela mulher. Não foi por menos a sua reação logo depois. A palavra diz que ela deixou ali o seu cântaro, portanto, a prioridade para ela agora não era nem a sede, nem a água, nem a necessidade daquela água que com certeza ela precisava na sua casa. Mas houve uma urgência espiritual maior, aleluia, no coração daquela mulher. Qual foi? É essa que nós experimentamos quando nós somos novos convertidos. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós entendemos que esta religião que antes havíamos por religião, mas que agora é um caminho de fé, é o próprio Cristo apresentado, transformando as nossas vidas, o nosso ser de dentro para fora. Tudo isso que nós vivenciamos na experiência de salvação nos faz correr aos nossos familiares, correr aos amigos do trabalho, correr às pessoas que conhecemos e anunciarmos: encontrei, aleluia, encontrei algo que transformou a minha vida. E o interessante é esta colocação dela que muitos de nós fazemos. Às vezes fazemos o contrário, e é isso que eu gostaria de hoje compartilhar com você e aprendermos deste texto. A maneira que ela fez a colocação sobre Jesus para aqueles homens da cidade. O fato é que ela, como nós, quando aceitou a verdade de Cristo e recebeu esta proposição espiritual, ela quis logo contar para o mundo desta grande vitória espiritual. Mas quando ela partiu, deixou o cântaro, correu para a cidade, a palavra diz de que ela chamou aqueles homens e disse: venham ver um homem que me disse tudo quanto tinha feito. Ela podia ter começado com a proposta contrária, porque Cristo se revelou a ela como Cristo. Ela podia ter corrido à cidade e disse: gente, eu encontrei o Cristo, porque ele me disse que era. Mas o que acontece quando nós colocamos desta maneira é que as pessoas vêm com uma bagagem de dúvida. Esta mulher, quem ela é para estar falando isso? E este que se diz Cristo, quem é ele para se dizer Cristo? Afinal de contas, segundo o contexto bíblico, nós aprendemos que outros já tinham aparecido, levando gente após si, se colocando como uma liderança e até como um Cristo. Então, há uma dúvida que ficaria pairada e talvez eles não acreditariam e não chegariam para Jesus. Mas o que ela usou foram os sinais. Os sinais que Jesus fez, e o texto de João é um texto que repete isso muitas vezes, que os sinais que Jesus fez quando estava e deu para a igreja fazer na sua vida, no seu caminhar como igreja. Nós, como igreja, somos ensinados por Cristo a levar estes sinais. E o sinal que para ela foi dado foi um sinal de evidência, foi um sinal de conhecimento de coisas que estão ocultas. Ela leu aquele homem como um profeta. Por quê? A palavra que ela usou, claro, ele disse tudo que eu tenho feito. Ele falou de tudo da minha vida. Então, o que ela fez foi o que muitos de nós, em nossa simplicidade, graças a Deus por essa simplicidade, nós somos ensinados a fazer. Qual é? Nós não precisamos pregar porque não temos muito conhecimento teológico quando nascemos de novo, quando aceitamos a Jesus. Mas os nossos pastores, os nossos irmãos que nos discipulam, dizem simplesmente isso: vá e conte para os outros o que Jesus fez por você.
E foi esta fórmula que ela usou, e eu quero hoje enfatizar ao meu coração esta, entre aspas, tática ou fórmula. Qual é? Ao invés de nós começarmos com a pregação teológica, com a prova escriturística, principalmente para pessoas que não estejam procurando isso, eu devo levar os sinais, o que Deus fez por mim. E foi isso que essa mulher fez. Chegou na cidade, encontrou aqueles homens primeiro e disse: olha, eu encontrei um homem que falou tudo, que disse tudo quanto tenho feito. Ou seja, revelou mistérios. Ela de primeira perguntou para Jesus: vejo que tu és profeta. Mas agora ela já sabia que ele era o Cristo. A proposta dela para os homens, ela não diz: será que ele não é um profeta? Não. Ela fez uma pergunta, ela questionou a fonte do milagre. Ou seja, eu estou trazendo para vocês em mãos um testemunho. Este homem fez isso, é isso que eu estou contando para vocês. Este homem que eu acabei de conhecer, ele contou tudo o que eu fiz e faço. Já assustou aqueles homens. Espera aí. Né? Um homem de fora falando isso. Aí ela fez o questionamento, sabedoria de Deus. Porventura, não é ele o Cristo? E este questionamento é muito sábio, porque provoca as pessoas sentimentos que são muito fortes no ser humano. Primeiro, a curiosidade. Caramba, será que é mesmo? Né? Eu quero ir ver. A segunda é a inquirição, ou seja, a pessoa começa a ver na sua cabeça, lembrar da realidade que o Cristo vem, que ele revelaria e dos sinais, e Deus estando com ele através dos sinais. Isso prova que Deus, né? Quantas vezes as pessoas falavam de Jesus: olha, eu não posso não crer nele, mas ninguém pode fazer sinais como os que ele faz se Deus não for com ele. Então, os sinais testificavam de que Deus estava com Jesus. Aleluia. E neste caso aqui, apesar de ter sido só um sinal, foi essa. Então, ela provocou por uma pergunta. E nós podemos aprender dessa sabedoria. Trazer o testemunho do obrar de Deus e perguntar: porventura, Deus não faria o mesmo por você? É um questionamento. E outros que Deus possa nos ensinar. É por isso que eu falo, eu não gosto da palavra tática, né? Porque não há uma fórmula fechada, mas eu aprendo aqui que nós podemos usar dessa sabedoria, provocando a curiosidade da pessoa, a inquirição de será que é, será que não é, a chegarem à conclusão pessoal. Eu acho isso muito profundo e muito interessante e muito importante. Porque muitas vezes nós, como crentes, nós queremos dar o presente completo. Nós sabemos que é o Cristo, nós sabemos que é a verdade, nós sabemos que é o caminho, nós sabemos que é o correto. Mas quando nós propomos como correto e a pessoa só recebe como aquilo e não bate bem com aquilo que ela viveu ou aquilo que ela viu, enfim, e a própria incredulidade, a falta da experiência com Deus, tudo junto, provoca uma reação negativa. Mas quando nós provocamos a inquirição e a pessoa está curiosa, porque afinal de contas há um testemunho de um milagre, de sinais ou da operação de Deus na sua vida e ela pôde ver isso, então ela é chamada através dessa pergunta, através de ir também e ver, a sua conclusão pessoal. Ninguém está forçando você ou aquele que a gente está evangelizando a nada. Ela diz: você não... Vem ver para ver se você chega à mesma conclusão. Aleluia. E este é o caminho, que as pessoas ouçam a palavra, que as pessoas aprendam, estejam no meio do povo de Deus, aleluia, escutem a voz de Deus pela palavra de Deus e cheguem à conclusão. Muitos chegam e dizem: verdadeiramente Deus está neste lugar, aleluia, que Deus possa usar a sua vida e a minha vida, na simplicidade dos testemunhos, porque afinal de contas, todos nós que nascemos de novo, temos uma história como esta mulher. A dela é diferente das nossas, nós não o vimos em pessoa, mas nós também encontramos a ele um dia e fomos transformados e temos para contar na história da nossa vida algo grande que Deus revelou, que Deus fez na nossa vida, para como os nossos pais na fé nos ensinaram. Ainda hoje possamos testemunhar da ação
de Deus e provocar as pessoas. Talvez não dar e forçar, mas dizer, venha ver, será que Deus não tem para você uma mesma realidade? Será que não chegou a hora de Deus se revelar para você e te trazer a liberdade que você precisa? Afinal de contas, eu já encontrei com Jesus. Vamos ser usados por Deus. Que Deus nos ajude nessa missão tão difícil, tão laborosa, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e das tantas almas que necessitam ouvir o nosso testemunho. Amém.